Você já parou para pensar se é realmente possível alcançar a aposentadoria com apenas R$200 mil guardados? Esse número parece pequeno para alguns, gigantesco para outros, mas a verdade é que a resposta vai muito além do valor em si. O que realmente importa não é só o quanto você acumula, mas como você administra, investe e transforma esse capital em renda passiva de verdade. E antes de continuar, já comenta aqui embaixo, aposentadoria ativada. Eu quero ver quem realmente está comprometido em entender esse jogo financeiro até o fim. Agora preste muita atenção. Se você tem R$200 mil investidos, isso pode significar duas coisas totalmente opostas. Você pode estar diante de uma vida de liberdade ou de uma armadilha que vai sugar todo o seu patrimônio em poucos anos. E sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não entende a diferença entre gastar o principal e viver de rendimentos. Esse é o divisor de águas entre quem realmente alcança a independência financeira e quem acaba voltando para o mercado de trabalho depois de alguns anos. Vamos ser diretos. O Brasil tem um problema sério. A inflação corrói o dinheiro parado. R$200 mil na poupança, por exemplo, não representam aposentadoria, representam ilusão. O valor real vai encolher mês após mês. Agora, se esse mesmo valor for alocado em investimentos inteligentes, como títulos públicos indexados à inflação, fundos imobiliários ou ações que pagam dividendos, o jogo muda completamente. Não é mágica, é estratégia. Mas aqui entra um microconflito que quase ninguém fala. R$200 mil investidos em ativos que rendem em média 6% ao ano podem gerar pouco mais de R$1.000 líquidos por mês. E aí vem a pergunta: você consegue viver com isso? A resposta vai depender de dois fatores cruciais: o seu custo de vida e a sua disciplina financeira. Veja como as finanças pessoais são mais sobre comportamento do que sobre números. Se alguém tem uma vida enxuta, controlada, sem dívidas e com um padrão de consumo consciente, essa renda extra pode sim representar liberdade. Mas se a pessoa gasta sem controle, se não sabe diferenciar desejo de necessidade, R$200 mil desaparecem em questão de anos. E aqui está a virada que ninguém espera. Não é o valor que define sua aposentadoria, e sim o sistema que você cria em torno desse valor. É o seu método de investir, o seu planejamento de retiradas, a sua estratégia de diversificação e o seu controle emocional que determinam se R$200 mil são suficientes ou não. Agora pense comigo. Se você simplesmente resgatar R$5 mil por mês, em menos de 4 anos todo o patrimônio estará zerado. Mas se você usar a regra da retirada segura, por volta de 4% ao ano, esse mesmo dinheiro pode gerar uma aposentadoria muito mais longa. O problema é que quase ninguém tem paciência para retirar pouco e é aí que os sonhos financeiros desmoronam. Outro detalhe importante: a aposentadoria com R$200 mil não pode ser vista de forma isolada. Ela precisa estar conectada com outras fontes de renda, como empreendimentos paralelos, renda digital, aluguel de imóveis ou até mesmo pequenos trabalhos autônomos. Essa combinação é o que chamamos de renda híbrida, e ela pode prolongar o seu patrimônio por décadas. Mas calma, porque a parte mais surpreendente ainda está por vir. O que ninguém conta é que R$200 mil podem ser multiplicados de forma exponencial se você souber usar juros compostos a seu favor. Se em vez de gastar, você reinvestir todos os rendimentos por 10 ou 15 anos, esse capital pode dobrar ou até triplicar, dependendo dos ativos escolhidos. É o efeito bola de neve, lento no início, mas arrasador no longo prazo. E aqui está um ponto que vai te chocar. Muitos brasileiros gastam em um ano o que poderia ser o capital inicial de uma aposentadoria. Trocam carro, fazem dívidas, consomem sem pensar e deixam de plantar a semente da independência financeira. R$200 mil não caem do céu, mas podem ser construídos com disciplina, aportes mensais e escolhas inteligentes de investimento. O que você precisa entender é que a aposentadoria não é sobre idade, é sobre renda passiva. Você pode se aposentar aos 40 anos se o dinheiro trabalha para você. Ou pode nunca se aposentar mesmo aos 70, se continuar sendo escravo de dívidas e de um estilo de vida inflado. E é exatamente aqui que muita gente se perde. Elas acreditam que só quem acumula milhões pode se aposentar, mas o segredo está em alinhar expectativa, disciplina e inteligência financeira. R$200 mil podem não parecer muito, mas nas mãos de alguém educada financeiramente, podem ser a chave da liberdade. Agora, vamos avançar para um ponto que quase ninguém analisa: o custo real da sua vida e como ele se conecta ao valor do patrimônio acumulado. De nada adianta ter R$200 mil guardados se as suas despesas fixas mensais estão completamente desajustadas. É como tentar encher um balde furado.
Não importa o quanto você coloca, vai esvaziar rapidamente. Então, o primeiro passo para transformar esse capital em uma possível aposentadoria é calcular o seu custo de vida essencial. Pegue moradia, alimentação, transporte, saúde e o mínimo necessário para manter sua dignidade. Esse número não pode ser chutado, ele precisa ser exato. Porque se suas despesas são de R$3.000 mensais, não há estratégia que faça R$1.200 de rendimento cobrir esse valor. Você precisa de ajustes, e esse ajuste não se faz só com corte de gastos, mas também com otimização de renda e estratégia de investimentos. E é aqui que entramos em outro ponto decisivo: a taxa de retirada segura. Você já ouviu falar da regra dos 4%? Ela sugere que, ao retirar 4% ao ano do seu patrimônio, você tem uma chance muito maior de manter o capital por décadas, mesmo considerando oscilações do mercado. No caso de R$200.000, isso representa cerca de R$8.000 ao ano ou menos de R$700 por mês. É pouco, mas é sustentável. E aqui surge um choque de realidade. Se o valor parece insuficiente, não é porque a regra é fraca, é porque o custo de vida está alto demais para o patrimônio disponível. Agora, perceba a diferença. Quem vê R$200.000 apenas como um número fixo, enxerga a limitação. Mas quem entende de finanças pessoais e investimentos, vê um ponto de partida estratégico. Esse capital pode ser usado como alavanca para acelerar a renda passiva. E como isso acontece? Através de 3 pilares: diversificação inteligente, reinvestimento contínuo e foco em ativos geradores de fluxo de caixa. Vamos detalhar isso de forma simples. Diversificação inteligente significa não colocar tudo em um único investimento. Uma parte pode estar em títulos públicos atrelados à inflação, garantindo proteção contra a perda do poder de compra. Outra parte pode estar em fundos imobiliários, gerando renda mensal isenta de imposto. E ainda outra em ações sólidas que distribuem dividendos regularmente. Essa mistura cria um colchão de segurança contra crises e aumenta as chances de retorno consistente. Já o reinvestimento contínuo é o coração dos juros compostos. Em vez de gastar os rendimentos, você os aplica novamente, fazendo o dinheiro gerar mais dinheiro. Esse processo, repetido ao longo dos anos, transforma R$200.000 em um capital muito maior. E aqui entra a mentalidade correta. Não é sobre enriquecer da noite para o dia, é sobre construir riqueza silenciosa, mês após mês, ano após ano. E o terceiro pilar, o fluxo de caixa, é o que dá vida à aposentadoria antecipada. Quando você recebe dividendos de ações, rendimentos de fundos imobiliários ou juros de títulos, está criando renda previsível. É essa renda que paga suas contas, não o saque do patrimônio principal. Esse é o ponto que separa quem constrói independência financeira de quem apenas consome capital até acabar. Mas ainda falta um detalhe crucial: o tempo de acumulação. Se você já tem R$200.000 hoje, ótimo. Mas se ainda não chegou nesse patamar, precisa entender como construir isso de forma acelerada. E aqui está o que ninguém fala. Não são apenas os investimentos que fazem o dinheiro crescer, mas sim a disciplina de aportar mensalmente. R$100 investidos todo mês parecem irrelevantes, mas, no longo prazo, com os juros compostos, se transformam em milhares. A maioria das pessoas desiste porque olha para o curto prazo, quando a bola de neve ainda é pequena. Só que a verdadeira mágica acontece no longo prazo, quando os juros começam a trabalhar mais do que você. Agora me diga, você já imaginou o impacto de manter aportes mensais durante 10, 15 ou 20 anos? Esse hábito pode transformar qualquer valor acumulado em uma fortuna. E o mais impressionante é que a maioria dos brasileiros não consegue manter constância. Preferem o imediatismo, o consumo, a troca de celular todo ano. Enquanto isso, aqueles que permanecem firmes nos aportes constroem a tão sonhada independência financeira. E aqui vem um choque. A aposentadoria com R$200.000 não depende apenas do dinheiro, mas principalmente da mentalidade do investidor. A pessoa que vê esse valor como um fim, gasta rápido, mas quem entende que é apenas o começo, constrói renda vitalícia. Agora, antes de avançar para a parte mais surpreendente, eu quero te fazer refletir. Quantas pessoas você conhece que já perderam patrimônio justamente porque não tinham educação financeira? Quantas vezes você viu gente receber herança, prêmio de loteria ou até mesmo indenização e em poucos anos estar endividada novamente? Isso acontece porque não tinham estratégia, não tinham sistema, não tinham mentalidade de investidor. E o que eu vou te mostrar a seguir é exatamente o contrário. Como transformar R$200.000 em um sistema que gera tranquilidade financeira. Um sistema baseado em pilares de segurança, rentabilidade e liberdade. E aqui, cada detalhe importa, desde a escolha do ativo até a forma como você controla seus gastos. Porque a aposentadoria não é um evento, é um processo. Agora que você já entendeu que o segredo não está apenas no valor acumulado, mas sim na forma como esse valor é administrado, precisamos entrar em uma parte ainda mais profunda, o impacto da inflação, dos juros compostos e da disciplina na jornada para a independência financeira. Imagine que você tem R$200.000 guardados hoje.
Parece muito dinheiro, mas daqui a 10 anos, se a inflação média continuar na casa dos 4 a 5% ao ano, o poder de compra desse valor será equivalente a pouco mais da metade. Ou seja, se você deixar esse capital parado, sem multiplicação, sem estratégia, está condenando a si mesmo a perder riqueza silenciosamente. E esse é o grande vilão das finanças pessoais, a perda invisível do dinheiro parado. Mas, do outro lado da moeda, existe um aliado poderoso. Os juros compostos são um motor que pode transformar esses mesmos 200 mil em uma quantia muito maior, desde que o tempo trabalhe a seu favor. E aqui está a chave. O investidor paciente não apenas preserva o valor real, mas aumenta exponencialmente o patrimônio. Quem aplica de forma consistente em ativos que rendem acima da inflação, cria uma curva ascendente de crescimento, em que o dinheiro passa a trabalhar mais do que o próprio esforço humano. E é nesse ponto que eu quero trazer uma reflexão. O que pesa mais, o capital inicial ou os hábitos financeiros? A resposta surpreende. O hábito de investir, de aportar, de reinvestir, sempre vence o capital inicial no longo prazo. 200 mil reais podem até parecer muito hoje, mas alguém que começa com 10 mil e mantém disciplina por décadas, com estratégia bem definida, pode alcançar um resultado ainda maior. Isso mostra que a aposentadoria não é sobre sorte, é sobre consistência. Agora vamos além. Se você quiser viver de renda com 200 mil reais, precisa definir claramente a estratégia de retirada. E aqui entram 3 cenários. Primeiro, o cenário da retirada agressiva. O investidor retira valores altos, muitas vezes acima de 10% ao ano, acreditando que o patrimônio vai durar. Na prática, em menos de 10 anos, o dinheiro evapora. Esse é o erro mais comum dos brasileiros. Segundo, o cenário da retirada conservadora, em torno de 4% ao ano. Aqui, o investidor vive com pouco, mas preserva o patrimônio e permite que os juros compostos façam o trabalho. É um caminho lento, mas sustentável. E terceiro, o cenário da renda híbrida, que combina retiradas moderadas com criação de novas fontes de renda paralelas. Esse é o modelo mais inteligente, porque reduz a pressão sobre o capital investido e prolonga muito mais a aposentadoria. Mas existe outro detalhe que poucos analisam: o estilo de vida na aposentadoria. Muitos acreditam que ao se aposentar, os gastos vão cair. Mas na prática surgem novas despesas com saúde, viagens, lazer, pequenos luxos. Se você não planejar essas variáveis, o orçamento não fecha. A aposentadoria, para ser real, precisa de planejamento não só financeiro, mas também comportamental. Agora imagine a seguinte cena: um investidor que conseguiu acumular 200 mil reais. Ele decide colocar esse valor em fundos imobiliários bem selecionados, que pagam rendimentos mensais médios de 0,80% ao mês. Isso significa algo próximo de R$ 1.600 por mês de renda passiva. Não é o suficiente para bancar um estilo de vida luxuoso, mas é um complemento poderoso que pode, junto com outras fontes de renda, garantir segurança. E se esse mesmo investidor, em vez de gastar toda a renda, reinvestir 50% dela? Em poucos anos, o patrimônio dobra e a renda passiva cresce junto. Essa é a mentalidade que separa quem só consome do próprio capital de quem constrói um sistema de renda vitalícia. Mas atenção, não adianta buscar renda sem diversificação. Colocar 200 mil em um único ativo é como construir uma casa sobre apenas um pilar. Se esse pilar cair, tudo desmorona. A diversificação protege contra crises, contra quedas do mercado e contra erros de cálculo. Esse é o escudo invisível da verdadeira independência financeira. Agora, vamos falar de um ponto que quase ninguém aborda. A aposentadoria com 200 mil reais não precisa ser definitiva. Ela pode ser estratégica. Como assim? Você pode usar esse capital como uma ponte. Ele não precisa sustentar a sua vida para sempre, mas pode bancar alguns anos de liberdade enquanto você cria novas fontes de renda, empreende, desenvolve projetos digitais, investe em negócios escaláveis. Isso significa que, em vez de esgotar o dinheiro, você o transforma em tempo. Tempo para pensar, para planejar, para criar. E tempo é o ativo mais valioso da vida. Outro fator que não pode ser ignorado é o controle psicológico. A maioria das pessoas, ao ver uma quantia de 200 mil reais na conta, sente uma falsa sensação de riqueza. E é aí que vem o erro fatal: gastar de forma acelerada. O investidor inteligente enxerga esse valor não como um prêmio, mas como uma ferramenta. Ferramenta que deve ser usada com calma, estratégia e visão de longo prazo. E o que vamos explorar a seguir é ainda mais profundo: como transformar 200 mil reais em um plano estruturado de aposentadoria que leve em consideração a inflação, os juros compostos, a taxa de retirada segura, os diferentes estilos de vida e, principalmente, a criação de múltiplas fontes de renda. Porque, no fim, a verdadeira aposentadoria não é parar de trabalhar, mas ter liberdade para escolher se quer ou não continuar trabalhando. Chegamos em um ponto crucial: simulações práticas de aposentadoria com 200 mil reais. Porque falar em teoria é fácil, mas quando você coloca números reais na mesa, é que a ficha cai. Vamos imaginar 3 caminhos diferentes para esse patrimônio.
No primeiro caminho, o investidor escolhe deixar o dinheiro parado em uma aplicação conservadora, como a poupança, que rende em torno de 0,5% ao mês. Nesse cenário, o capital mal acompanha a inflação. Em 10 anos, os R$ 200.000 terão perdido boa parte do poder de compra, e a aposentadoria vira uma ilusão. Esse é o retrato da maioria dos brasileiros: dinheiro mal aplicado, corroído pelo tempo. No segundo caminho, esse mesmo valor é colocado em títulos públicos atrelados à inflação, que garantem proteção contra a perda do poder de compra e ainda entregam um ganho real de 3 a 4% ao ano. Aqui, o cenário já muda completamente. O investidor consegue retirar um valor modesto por mês, sem comprometer o principal, e ainda mantém o capital crescendo lentamente. Não é riqueza imediata, mas é uma aposentadoria mais estável e com previsibilidade. Agora, no terceiro caminho, o investidor diversifica. Coloca parte em renda fixa, parte em fundos imobiliários e parte em ações sólidas que pagam dividendos. Nesse caso, além da proteção contra a inflação, ele cria fluxo de caixa mensal. E esse fluxo é o segredo. Ao invés de depender apenas de resgates, ele vive dos rendimentos que caem todos os meses na conta. E esse é o modelo que transforma R$ 200.000 em um sistema vivo de geração de renda. E aqui está o detalhe que choca. Se esse investidor reinvestir todos os rendimentos durante 10 anos, o patrimônio pode facilmente dobrar. E quando dobra, a renda passiva também dobra. E esse é o poder dos juros compostos aliado à disciplina. É como se cada real se transformasse em um pequeno funcionário trabalhando para você 24 horas por dia, sem descanso, sem férias, sem reclamar. Mas eu sei o que você está pensando agora. Isso ainda é pouco para uma aposentadoria completa. E é aqui que entra a virada de mentalidade. Ninguém está dizendo que R$ 200.000 sozinhos garantem luxo e abundância. O que estou te mostrando é que eles podem ser o ponto de partida de uma aposentadoria estratégica, especialmente se combinados com outras fontes de renda. E esse é o próximo ponto: renda híbrida. Imagina que você tenha 200 mil investidos, gerando em média R$ 1.500 por mês. Se você somar isso com um pequeno aluguel de um imóvel, mais uma renda extra digital, mais um trabalho leve ou consultoria, de repente você tem 4, 5 ou até 6 mil reais mensais entrando. Esse é o segredo dos que alcançam a liberdade financeira cedo. Não dependem de uma única fonte, criam múltiplos fluxos que se complementam. E sabe qual é a maior vantagem? Quando você tem várias fontes de renda, o peso sobre os 200 mil diminui. Isso significa que o patrimônio dura mais, os rendimentos crescem mais e você vive com mais tranquilidade. É o famoso não colocar todos os ovos na mesma cesta, só que aplicado à sua aposentadoria. Agora, deixa eu te trazer um choque de realidade. A maioria das pessoas acredita que vai conseguir se aposentar com a previdência oficial, mas basta olhar os números para perceber que não é verdade. O valor médio das aposentadorias no Brasil não cobre nem as despesas básicas de muitas famílias. Confiar apenas no governo é um risco que pode custar caro. E é justamente aí que entra a importância de você assumir o controle das suas finanças pessoais e começar a construir a sua própria aposentadoria. E veja, quando você começa a investir cedo, a mágica acontece. R$ 200.000 não precisam ser acumulados de uma vez só. Eles podem ser construídos ao longo dos anos, com aportes mensais, disciplina e estratégia. É como plantar uma árvore. Quanto antes você coloca a semente no solo, mais cedo você colhe os frutos. E quem planta tarde pode até colher, mas terá que lidar com menos abundância. Agora, pense comigo. Se você tem hoje 30 anos e começa a investir com disciplina, não importa se começa com 100, 300 ou 500 reais por mês, no longo prazo, você não só alcança os 200 mil, como ultrapassa esse número. E quando chegar aos 50 ou 60 anos, terá um patrimônio robusto, rendendo de forma consistente. Esse é o futuro que quase ninguém planeja, mas que está ao alcance de qualquer pessoa que tenha foco e paciência. Outro ponto fundamental que precisa ser dito: o verdadeiro risco não está nos investimentos, mas na falta de planejamento. Investir é assumir riscos calculados. Não investir é assumir o risco certo da perda do poder de compra. Quem não investe já está perdendo, mesmo que não perceba. E quando você entende isso, começa a mudar sua mentalidade. Agora, preste bastante atenção. A aposentadoria não é apenas uma questão de dinheiro, é uma questão de liberdade. Não é parar de trabalhar, é poder escolher se você quer ou não continuar trabalhando. É ter segurança para decidir seu futuro, sem depender de patrões, sem depender do governo, sem depender da sorte. E é exatamente isso que R$ 200.000 bem aplicados podem te oferecer. Não a aposentadoria de luxo, mas a liberdade de escolha. E o mais incrível é que essa liberdade não é privilégio de milionários. Ela está disponível para qualquer pessoa que compreenda os princípios de educação financeira, investimentos inteligentes e disciplina de longo prazo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, significa que já está um passo à frente da maioria. Então, respondendo à pergunta do título,
É possível se aposentar com apenas R$ 200 mil guardados? Sim, é possível, mas não da forma que muitos imaginam. Não é um cheque em branco para uma vida de luxo, é um ponto de partida para uma vida de liberdade estratégica. O que define o resultado não é o número na conta, mas sim como você administra esse número, como você investe, como você reinveste e, principalmente, como você organiza o seu estilo de vida em torno dessa renda. E agora, eu quero que você faça duas coisas. Primeiro, se você acredita que pode construir sua própria independência financeira, já comenta aqui embaixo, aposentadoria ativada. Segundo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa abrir os olhos para a realidade das finanças pessoais e entender que a liberdade não está no governo, está nas próprias escolhas. A aposentadoria não começa quando você para de trabalhar. Ela começa quando você aprende a fazer o dinheiro trabalhar para você.